Olá, sabe aquela sensação? A noite chega, o trabalho finalmente acaba, mas parece que não sobrou energia para mais nada. Aquele plano de ler, de colocar uma conversa em dia ou simplesmente ter um tempo para si acaba se desfazendo no sofá. Pois bem, nesta análise, a gente vai fundo para entender por que isso acontece. E o mais importante, vamos descobrir como redesenhar as nossas noites para que elas se tornem um momento de renovação de verdade. Essa cena é muito familiar para muita gente, não é? O dia de trabalho termina e a energia parece que bateu o ponto junto. A intenção era ótima, ler um livro, adiantar aquele projeto pessoal, mas quando a gente vê, a noite se foi em frente a uma tela sem muito propósito e fica aquele gostinho amargo de frustração, de tempo perdido. Mas e se a culpa não for da falta de disciplina? A ciência tem um nome para isso e é fascinante: procrastinação vingativa do sono. E olha, isso não é preguiça. É quase um ato de rebelião psicológico. É uma tentativa desesperada de pegar de volta o controle, de roubar umas horinhas de autonomia que o dia engoliu. O grande problema é que essa vingança contra o cansaço cobra um preço bem alto no dia seguinte e acaba prendendo a gente num ciclo vicioso. Então, para quebrar esse ciclo, o primeiro passo é entender o que está acontecendo nos bastidores. Isso não é só uma escolha consciente de ficar no sofá. Existem forças ocultas, tanto biológicas quanto psicológicas, que estão ditando o nosso comportamento à noite. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira grande força é o nosso relógio biológico. Todo mundo já ouviu falar de ritmo circadiano, mas o verdadeiro segredo da nossa noite está escondido num detalhe surpreendente e até um pouco contraintuitivo de como ele realmente funciona. Pensa assim, o nosso estado de alerta é uma espécie de cabo de guerra entre duas forças opostas. De um lado tem a pressão de sono, que vai se acumulando desde a hora que a gente acorda, nos deixando cada vez mais cansados, e do outro tem o alerta circadiano, que é um sinal que o nosso cérebro manda para lutar contra esse cansaço e nos manter de pé durante o dia. A mágica acontece justamente na interação entre essas duas forças. E aqui está o pulo do gato. Olha só esse gráfico, especialmente para essa tal de zona proibida do sono. Ali, por volta das 8, 9 da noite, o nosso alerta circadiano está no auge, lutando com toda a força contra a pressão do sono. O resultado? Um pico natural de energia e clareza mental. É como se a gente ganhasse um segundo fôlego. É um presente da nossa própria biologia que a maioria de nós desperdiça por já ter se entregado ao cansaço. Mas o relógio biológico não está sozinho nessa. A segunda força oculta que a gente precisa entender é a nossa bateria mental. A melhor analogia é pensar nela como a bateria de um celular. Ela tem uma carga limitada para a força de vontade e tomada de decisão. E, claro, ela se esgota ao longo do dia. A gente começa o dia com a bateria mental em 100%. Estamos tinindo, prontos para tomar decisões importantes, resistir àquelas tentações e focar no que é complexo. O nosso cérebro executivo está no comando. Só que cada decisão tomada, cada e-mail respondido, cada vez que a gente se segura para não se distrair, tudo isso vai consumindo um pouquinho dessa energia. Lá pelo fim do expediente, a bateria já está bem mais fraca. E quando a noite chega, essa bateria entra no modo de economia de energia. É um estado que os psicólogos chamam de fadiga de decisão. E nesse momento, contar só com a força de vontade para fazer algo produtivo é como tentar dar partida num carro sem gasolina. É literalmente uma batalha perdida antes mesmo de começar. A consequência disso é bem clara. Com a bateria mental no fim, nosso cérebro vai procurar o caminho de menor resistência. Ele vai evitar qualquer coisa que exija esforço e vai buscar recompensas fáceis e imediatas, como a dopamina rápida de rolar o feed infinito de uma rede social. Fica muito mais difícil se engajar em atividades que realmente nos preenchem. Certo. Então, se a biologia e a psicologia parecem estar jogando contra a gente, o que fazer? Virar o jogo é possível? Sim. E a resposta não é lutar com mais força de vontade. É ser mais inteligente que o sistema. É criar uma nova estrutura, uma arquitetura da noite que trabalhe a nosso favor. Vamos construir essa arquitetura juntos em 3 fases. A primeira fase é criar uma fronteira bem clara entre o dia de trabalho e o nosso tempo pessoal. A gente pode chamar de portal de transição. Isso começa com um ritual de encerramento. Anote o que ficou pendente para o dia seguinte para tirar isso da cabeça. Depois, uma quebra de estado físico. Algo simples como trocar de roupa. Já sinaliza para o cérebro que o modo trabalho acabou. E para fechar, um reset, que pode ser 10 minutinhos de descanso profundo sem dormir ou uma caminhada leve para limpar o estresse. Depois de cruzar esse portal, a gente entra na fase 2, a hora de reivindicar o nosso tempo. Lembra daquele pico de energia da zona proibida? É agora que a gente vai usar ele a nosso favor. Esse é o momento de ouro para hobbies, projetos pessoais, aprender algo novo, atividades que devolvem a nossa sensação de autonomia.
A conexão social, uma boa conversa, também é um restaurador de energia poderoso. E claro, para proteger esse tempo, é fundamental criar barreiras digitais, como usar bloqueadores de aplicativos. E a fase final é o que a gente pode chamar de pouso suave. O objetivo aqui é simples: preparar o corpo e a mente para um sono que realmente descansa. Comece reduzindo as luzes do ambiente, isso ajuda na produção de melatonina. Escolha atividades mais calmas, de baixa estimulação, como uma leitura leve ou conversas tranquilas. E uma dica crucial: só vá para a cama quando o sono realmente chegar. Isso evita criar uma associação de ansiedade com o quarto. No final das contas, a grande lição é esta. Talvez seja a hora de parar de se culpar pela exaustão noturna. A solução não é tentar espremer mais disciplina de um cérebro que já está cansado. A verdadeira solução é criar um sistema melhor que respeita a nossa biologia. É sobre redesenhar o nosso ambiente e os nossos hábitos para que a escolha certa se torne a escolha mais fácil. Com essa nova arquitetura em mente, a noite deixa de ser um tempo que a gente precisa sobreviver para se tornar um espaço para ser vivido de verdade. Um tempo para se reconectar com as paixões e com as pessoas que importam. Então a pergunta que fica é: como vai ser a primeira noite redesenhada por aí?